domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking, a Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Tudo é desafio, pastor. Tudo é desafio. Aleluia. Aleluia. Vou te falar, eu pensei que o orar por Israel Estou ouvindo normal. Mas estou vendo que orar pela igreja perseguida é mais difícil ainda. Então, vamos começar de novo. Pai, em nome de Yeshua, Senhor,
Venha teu reino sobre nós. Seja feita a sua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, Pai. Pai, dá a provisão, o maná para o dia de hoje, Senhor. Que o Ivas consiga entrar e dar seu testemunho, Pai, que é tremendo, Senhor. Ele foi colocado por Ti naquela nação da Coreia do Norte, Senhor. E nós gostaríamos muito de ouvir o que Ele tem a dizer, Pai. Mas se não for possível, nós vamos seguir, vamos continuar orando, vamos buscar a presença do Senhor. Que Ele aquete as nossas almas, que Ele faça todos os fios, todas as conexões, todas as coisas que precisam ser conectadas, se conectem nessa noite, e que nós possamos, Senhor, em nome de Yeshua, declarar o Teu nome, não só aqui em Israel, mas no Brasil e em todas essas nações onde a igreja está sendo perseguida, Pai. Em nome de Yeshua. Shoshana quer adorar. Sim, Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Exaltamos o nome de Yeshua, Pai, sobre toda a terra, Pai, sobre toda a terra. Exaltamos o nome que é digno, o nome que foi exaltado sobre todo nome. Aleluia. Oi, Raviva. Boa noite. Dival, tá me ouvindo? Shalom. Shalom, você pode dar o teu testemunho, falar
do tempo que você trabalhou lá no Portas Abertas. Estou ouvindo. Rony, a palavra é sua. Perfeito, perfeito. Shalom a todos, meus amados, queridos irmãos. Com muita alegria que eu estou aqui junto com vocês hoje, adorando, buscando ao Senhor e especialmente orando, buscando servir, apoiar nossos irmãos que sofrem pelo nome de Yeshua ao redor do mundo. Eu quero primeiro agradecer ao Ministério Mevaseret, nossos irmãos, amigos, Yehoshua, Shoshana, que a despeito desses problemas técnicos que a gente está vivendo hoje, passando hoje, Deus colocou no coração deles esse propósito de abençoar e orarmos pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Eu trabalhei na Portas Abertas Brasil por 10 anos, no início de 2000, até 2010, 2011. Servi de várias maneiras no escritório. É um escritório que tem a base na Portas Abertas há 50 anos, eles acabaram de fazer 50 anos, em maio agora, foi a comemoração no dia 1º de maio, e foi um presente de Deus que Deus me deu, quando eu conheci a Portas Abertas numa igreja que eu congregava, eu orei a Deus que eu queria servi-los de alguma maneira. Ah, quem entrou! Deus é maravilhoso. Dá para ouvir? Eu não... Quem perguntou? Dá para ouvir? Que bom, eu vou dar daqui a pouco o tempo para ele, né? A gente quer muito ouvi-lo. Fique em paz, pode continuar o seu testemunho e pode orar também, depois trazer uma palavra, orar. Sim, e eu recebi esse presente de estar servindo a Igreja Perseguida nesse escritório, nessa base que tem o intuito de mobilizar a igreja em todo o Brasil, fazer conhecer a causa dos cristãos perseguidos, fazer com que os irmãos brasileiros, parte desse corpo da igreja brasileira, conheça a outra parte do corpo que sofre, que são irmãos nossos também, que sofre porque conheceu a Jesus, porque quer servi-lo, porque ama, conheceu o Evangelho e quer andar com Deus. Muitos, como a gente ouviu, relatos aí, se dedicam até a vida, né? Morrem por amor a Jesus, a Yeshua. Então, eu, com muita alegria, servi nesses anos a Portas Abertas, com essa forma, né, de ajudar com a publicação da revista Portas Abertas, campanhas que ajudam a levantar recursos para que a gente abençoe eles, né? São tantas necessidades, né, que eles têm, desde treinamentos para profissões, porque eles são privados de ter um trabalho, de conseguir comprar coisas, né, recursos básicos para a vida, não tem direito a ir para escolas, são presos e as famílias, mulheres, os filhos ficam sozinhos, abandonados, então precisam também ter recursos, ter condições, serem pastoreados, serem ouvidos essas famílias, e acho que é um trabalho assim, muito, muito, muito importante, é um ministério muito sério, a Portas Abertas. Venho da Open Doors, do irmão André, que já tem mais de 60 anos também de história, e eu costumo dizer que esse tempo, quando eu me recordo, e agora passando por esses dias, a recordação fica mais forte, intensa no meu coração, me emociono, que eu achava que eu estava sendo bênção e que eu podia estar servindo esses irmãos na Portas Abertas, né, na Igreja Perseguida. Mas eu notei que, no fim, a bênção era eu que recebia. Fui muito, muito, muito edificada pelos testemunhos que a gente recebia deles, a gente tinha todo dia tempo de oração, recebia notícias, e assim como todos têm condição de ter o acesso, né, a pedidos de oração, que toda hora chega, a gente tinha muitos, às vezes, de primeira mão, e eram, assim, testemunhos, até hoje, quando eu acompanho, que me edificam e me desafiam muito, muito, muito na minha vida, na minha caminhada com Deus. Então, eles que abençoavam a minha vida. Eu lembro de muitas vezes, eu conheci pessoalmente, inclusive, alguns cristãos perseguidos que foram dar testemunho em igrejas no Brasil,
como uma irmã da África, da Eritreia, que era uma adoradora de Deus e ficou presa por muitos anos no container, a Ellen Berhan, e ela falava, junto com outros que a gente escutou também, que eles não pediam para parar a perseguição nos seus países. A oração nunca foi essa deles, mas que eles se mantivessem firmes, que eles não negassem, que eles ficassem perseverantes na fé. E através de tantos testemunhos, inclusive de morte, muitos e muitos, de governos, de pessoas que eram seus perseguidores, vinham a salvação em Jesus, conhecia através do testemunho deles, de força, de coragem. Então, eu incentivo vocês, a todos nós, orarmos, servirmos, apoiarmos os irmãos da Igreja Perseguida, que é parte do nosso corpo, do corpo de Jesus também. A gente houve tantos testemunhos, pela mídia, a gente escutou recentemente, a gente vai ouvir ainda do nosso irmão Ivens sobre a Coreia do Norte, e um texto que me chamou a atenção quando eu comecei a meditar, em Salmo 73, quero compartilhar com vocês, do versículo 25 a 26, 25 a 26. Na verdade, eu acho que seria um pouco mais, deixa eu ver. Vou aqui compartilhar com vocês o 25. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destroem os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Eu lembrei muito de muitos cristãos, da vida deles, que são perseguidos, porque essa é a oração deles, esse é o testemunho de vida, essa é a vida deles na palavra, que eles andam com Deus. Eles não se preocupam com a carne, eles não se preocupam com a vida deles. Eles querem dar testemunho, eles querem andar com Deus e andar na luz com Deus. Isso para a gente, como Israel, como nação santa, povo, sacerdócio eleito, que temos também esse chamado de adorarmos e de propagarmos a palavra de Deus, o nome dele ser adorado por todas as nações. Recebemos também essa bênção dos nossos irmãos perseguidos e devemos apoiá-los para que eles se mantenham firmes, se mantenham sendo luz, se mantenham sendo cada vez mais fortes, a despeito das coisas que eles passam, coisas terríveis que a gente vê, os relatos muito difíceis, mas que a alegria do Senhor seja a força deles todos os dias. Então, eu quero orar junto com vocês para que a igreja no Brasil e a igreja no mundo, que hoje tem uma certa liberdade, tantas versões de Bíblias, e eles muitas vezes não têm uma Bíblia. Né? Foi uma criança de 2 anos, a gente ouviu relatos nessa semana, que foi presa, condenada à prisão perpétua junto com a sua família, porque a família tinha um exemplar de uma Bíblia. Isso aconteceu já há alguns anos, em 2009, mas essa é a realidade na Coreia do Norte, e em muitos outros países. E nós que temos acesso de N condições e formas, que sejamos bênção e abençoados também, em nome de Yeshua. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Muito obrigada, Senhor, por cada um que se preocupou, se dedicou um tempo, Senhor, para estarmos juntos orando. Senhor, nós muitas vezes nos sentimos tão pequenos perto da realidade que os nossos irmãos, Senhor, vivem. Muitos agora, Senhor, estão encarcerados, torturados, sem esperança, Senhor, de uma nova situação, de saírem da situação que estão vivendo, ó Deus. Mas isso não tira a esperança deles de andar, de estar contigo, estar diante de Ti, de ter alegria em Ti, de viver contigo, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, Te louvar e pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, esse mesmo Espírito, Senhor, de alegria em frente às tempestades e de fé inabalável, Senhor, para que nada nos impeça, Senhor, de abençoar aqueles que estão do nosso lado
e como aqui em Israel, como no Brasil, como nesses outros 50 países, ó Deus, em que sofre perseguição, ó Deus. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós, a começar em mim e aos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição porque te amam, ó Yeshua. Que eles, ó Deus, sintam a tua presença de forma palpável nesse momento, no dia de hoje, Senhor. E que a tua igreja se levante, Senhor, com clamor. Que a tua igreja se levante, Senhor, com poder. Que a tua igreja se levante, Senhor, com desejo, Senhor, de se unir a cada um desses irmãos, Senhor, e abençoá-los, ó Senhor. Abençoá-los, Senhor, de todas as maneiras que for possível, ó Deus. De levantarem oração todos os dias e não se esquecer deles, ó Senhor. Ó Senhor, ó Deus, interceder por cada situação que eles pedem, que eles necessitam, Senhor, de servi-los, de apoiar, de doar, Senhor, os nossos recursos, ó Deus, assim como o Senhor nos abençoa, abençoá-los também, ó Deus. No nome de Yeshua, Senhor, não nos deixe, ó Deus, mornos, ó Senhor, não nos deixe parados, inertes, Senhor, frente ao sofrimento, Senhor, dos nossos irmãos. E que, Senhor, isso também seja, ó Deus, um chacoalhar nas nossas vidas, ó Deus, como temos andado diante de Ti, ó Senhor, como nos intimidamos por qualquer coisa, Senhor, nos abalamos por qualquer sofrimento pequeno que passamos na nossa vida, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece, sabe de cada coração, ó Deus, e cada sofrimento o Senhor toma, Senhor, nas suas mãos o Senhor cuida, ó Deus. Mas nos encoraja a viver realmente o Evangelho, Senhor, a viver realmente, Senhor, na esperança de que esse mundo não é nosso, mas o que o Senhor, ó Deus, tem preparado para nós é muito e infinitamente maior e melhor. No nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que a tua presença, Senhor, seja recebida, seja, Senhor, sentida, Senhor, em cada lar dos nossos irmãos perseguidos no dia de hoje, Senhor, e que a igreja amanhã que se reúne, Senhor, seja abençoada, ó Deus, e seja também bênção, ó Deus, para os nossos irmãos em todo o mundo. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Glória a Deus. Chuvas poderosas. Meu irmão,
Seja bem-vindo. Depois de muita luta, ativar aqui seu microfone, Tá bom. online. Sua vez, cara. Deixa a gente saber um pouco mais, vamos orar, vamos buscar entender como nós podemos ajudar o seu ministério, ajudar essa nação que tanto precisa, né, da gente. Amém? Amém. Bom, é uma alegria, né, uma honra poder compartilhar com vocês a respeito do trabalho que tem sido desenvolvido desde 2016 na Coreia do Norte. Meu nome é Ivens, eu estou falando aqui de Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. Nosso ministério tem o nome de Portas e Portais, Missões, Portas e Portais. Olha que interessante, né? E esse nome, essa revelação que trouxe esse nome ao nosso Ministério de Missões foi dado em Jerusalém, em Israel, em 2015. Estávamos aí quando o Senhor falou a respeito do nosso trabalho missionário com esse nome, Portas e Portais, que está baseado no Salmo 24, do 7 a 10. Todos conhecem, né? Então, nosso trabalho tem tudo a ver com guerra espiritual. O Senhor dos Exércitos. 37 anos de trabalho missionário, muitas nações. E 2016, comecinho do ano, eu estava justamente lendo Portas Abertas e aquela lista, né, que todo ano é atualizada. Vi lá que a Coreia do Norte está desde 2002 em primeiro lugar, e aquilo me mexeu comigo. Eu orei e falei, Senhor, eu preciso ir lá na Coreia do Norte, se o Senhor permitir. E aí o Senhor disse, vai. E começamos a ir para a Coreia do Norte, então a primeira missão foi em 2016. A situação toda todo mundo já conhece, né? Da perseguição, país mais fechado do mundo, realmente totalmente proibido lá a divulgação da palavra de Deus, na verdade, de qualquer religião, não é só o cristianismo, mas qualquer religião, eles consideram algo que é desprezível, não pode. Então, mas o cristianismo, no caso, a palavra de Deus, a palavra do reino, o evangelho do reino, sendo pregada na Coreia do Norte, é realmente o maior desafio. E para ir para a Coreia do Norte, sabendo que eu não estaria indo só para espiar a terra e para confirmar algumas histórias, eu comecei a orar para saber o que deveríamos fazer exatamente, para não somente voltar dizendo, é complicado e não tem o que fazer. Eu sabia que o Senhor tinha algo a nos mostrar para começar a mudar essa história, essa triste realidade. Bom, a primeira coisa foi que o Senhor disse, entra pela porta da frente. Bom, essa é uma outra história de muitos anos atrás. O Senhor me disse que eu tinha que começar a entrar pela porta da frente nas nações onde Ele me enviasse. E eu perguntei ao Senhor o que é entrar pela porta da frente. E Ele disse, entrar pela porta da frente é quando o governo do homem reconhece o governo do céu. Bom, eu não entendi no momento, mas o Senhor disse, o governo do homem, ele é representado nos países, nas nações, através das suas embaixadas, dos seus embaixadores. E o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores. Então, eu entendi que o Senhor queria que eu entrasse na Coreia do Norte também, como acontecia em outros lugares, outras nações, numa condição de embaixador. Embaixador do reino. E aí, poucos sabem, mas nós temos embaixada do Brasil em Pyongyang. Então, na época, eu entrei em contato com a embaixada brasileira em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e Deus já estava preparando tudo, porque o embaixador que estava lá na época, ele é daqui de Santa Catarina, de Blumenau. O nome dele é Roberto Colim. Então, eu comecei a conversar com o Roberto Colim a respeito da minha ida para a Coreia do Norte, e ele disse assim, ele é de origem luterana, então já facilitou um pouco mais o nosso diálogo, de ele entender que eu estava indo não somente como um turista, mas tinha algo mais. Então, o Roberto Colim, o embaixador do Brasil na época lá, ele falou assim, Ivens, vamos fazer o seguinte,
eu vou fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu vou fazer uma carta oficial ao governo norte-coreano pedindo para que você venha aqui na Embaixada do Brasil para almoçar comigo. E assim fez, e o governo norte-coreano, claro, cedendo ao pedido do embaixador, cedeu, né, a esse pedido. Então, chegando na Coreia do Norte a primeira vez, o nosso primeiro compromisso oficial era Embaixada do Brasil para o almoço com o embaixador. Então, ali já começou a fazer toda a diferença a minha chegada. Outro detalhe, eles sabiam quem eu era, pelo menos teoricamente, porque ao preencher todos os documentos para entrar na Coreia do Norte, sempre tem um intermediário na China, né, que faz a ponte. Ele perguntou qual era a minha profissão, e eu disse, olha, eu sou missionário, pastor, evangelista, enfim. Mas não tem outra coisa? Eu falei, não, é isso, tem que ser assim. E então eles sabiam que eu era missionário, pastor, evangélico da Igreja Batista, sou da Igreja Batista Nacional, membro da Igreja Batista Nacional. Então foi dito no documento que eu era pastor. E também me aconselharam a tirar o meu Facebook do ar. O Espírito Santo falou, não, deixa para eles saberem com quem eles estão lidando. Eu pensei, eu não vou entrar na Coreia do Norte, né, com esse currículo todo aí, né, de 37 anos como missionário, mas eles fizeram uma análise do Facebook, do meu perfil, e mesmo sabendo quem eu era, né, com a documentação apresentada como pastor da Igreja Batista Nacional, eles me deram a autorização para entrar na Coreia do Norte, ainda mais porque o embaixador do Brasil estaria me recebendo na embaixada para almoçar. Então eles ficaram, eu creio que muito curiosos para saber quem eu era, para me conhecer melhor. E isso foi a maneira que Deus usou para que eu pudesse entrar na Coreia do Norte na primeira vez, em 2016, não somente como um turista, mas eles já despertados para a curiosidade de saber quem eu era, e pelo fato de eu ter sido recebido na Embaixada do Brasil, eles entenderam que eu tinha uma autoridade maior do que simplesmente um pastor de uma igreja no Brasil. Então, tudo isso abriu portas, né, para um diálogo que não teriam com qualquer outra pessoa normal, turista, né? Então, o que eu mais fiz naquela primeira viagem para a Coreia do Norte, que eu fiquei uma semana, o que eu mais fiz foi responder perguntas, e queriam saber quem eu era, de fato, por que eu tinha autoridade, que a autoridade que eu tinha não era só de um pastor de uma igreja no Brasil, porque o embaixador me recebeu na embaixada para almoçar. E, enfim, eles queriam saber tudo, né, a respeito da minha religião, da minha fé, enfim. Então, respondendo à pergunta deles, né, naquela primeira semana, perguntaram, por exemplo, qual era a minha religião, né? Eu disse, não, eu não tenho religião, eu sou de um reino. E aí despertou mais curiosidade ainda, porque já entendendo o que eles pensam, eu já cortei ali um paradigma, né? Falei, não, religião não, a conversa aqui é outra, não tem nada a ver com religião. Porque a religião é ópio do povo, eles dizem, né? Como, claro, cartilha marxista, né? Comunista, marxista, socialista. Então, eu disse, pois é, religião é um problema também, mas eu sei que vocês têm aqui problemas seríssimos devido a frustrações do passado com relação à religião. Aí foi direto ao ponto. Com essa abertura que houve desse diálogo ali com os guias norte-coreanos, eu comecei a entender a questão da Coreia do Norte, o problema. E o embaixador do Brasil, o Roberto Colim, que agora está indo para a Hungria, ele me disse, Ivens, eu vou te passar uma informação aqui que eu acho que você não sabe sobre a Coreia do Norte. O Google, se você colocar lá, não vai aparecer, a não ser que você escreva em inglês. Jerusalém of the East. Eu fiz a pesquisa toda em português, então realmente eu não tive esse acesso. Quem procura em português não vai achar. Mas quando eu coloquei essa frase, eu fui surpreendido com a história. E a história é o seguinte, a Coreia do Norte, antes, uma Coreia só, né?
Coreia não tinha divisão, era um país só até 1948, onde foi oficialmente dividida. Mas a história conta que no final do século XIX, missionários presbiterianos que foram para aquela região, encontrando muita resistência na China, Japão e toda aquela parte da Ásia, quando entraram na Coreia, que é um povo totalmente diferente de japonês e chinês, o pessoal tem mania de achar que é tudo a mesma coisa e não é. É outra cultura, é outra história. Mas na Coreia, os missionários, chegando lá no final do século XIX, foram tão bem recebidos e a pregação do evangelho do reino fez com que multidões se convertessem. Então, a história começa aí. Multidões se converteram ao cristianismo, né, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, no final do século XIX. Tanto é que no começo do século XX, primeira década, houve um grande avivamento, né, derramar do Espírito Santo, algo tremendo. No 1907, Coreia, avivada pelo poder do Espírito Santo. E quem se converte nessa época, dentro desse multidão que se converteram de coreanos, centenas de igrejas foram abertas na Coreia, sobretudo em Pyongyang, que era até então a capital da Coreia toda. Quem se converteu foram os bisavós do Kim Jong-un. Olha só. Ou seja, os pais de Kim Il-sung, né, que foi o primeiro grande líder da Coreia do Norte, os pais dele eram presbiterianos. Então, aí em 1907 até 1910, quando chega em 1910, o Japão toma a Coreia. E a perseguição aos cristãos não começa depois que a Coreia se divide, aí vem Coreia do Norte, aí União Soviética, comunismo, não. A perseguição aos cristãos começa com os japoneses, em 1910. Foi domínio japonês de 1910 a 1945, 35 anos. Mas perseguição, assim, coisa de barbaridade, né? Os japoneses perseguindo principalmente os cristãos, que eram milhares, milhares e milhares, e a liderança cristã, nas igrejas já formadas, começaram a realmente, claro, né, orar e se opor àquele domínio japonês. E os japoneses perseguindo os cristãos ali, que era uma religião ocidental, de origem americana, eles diziam, né, de judaico-americana, algo assim. Muito bem. Aí vem a rendição do Japão em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o Japão se vê obrigado a entregar a Península Coreana. Até aí, podia ser a resposta de oração, falar, bom, finalmente agora, liberto dos japoneses, nós vamos voltar a ser uma nação. Mas aí aconteceu o pior. Duas grandes potências, na época, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, decidiram dividir o país em dois. O sul fica com os americanos e o norte, paralelo 38, divide, o norte fica na mão dos russos, da União Soviética. E aí, Kim Il-sung, que já era um líder militar e político, o avô do atual Kim Jong-un, ele de formação socialista, comunista, marxista, então ele assume, né, a liderança total da Coreia do Norte como novo país. E aí é uma coisa interessante. A Coreia do Norte ela é regida por uma filosofia que não é a ideologia comunista ou socialista, digamos assim, raiz. A partir dessa raiz, Kim Il-sung ele criou uma filosofia própria que se chama Chuche, ideologia, filosofia Chuche, que rege o país. Então, Kim Il-sung, ele pega a base ateísta, socialista, marxista, mas desenvolve em cima disso uma filosofia própria para o seu país, para o povo coreano, norte-coreano, que é a filosofia Chuche, que é, na verdade, depois estudando bastante, eu descobri que é o humanismo mais puro que pode haver no mundo moderno. Está aí através dessa filosofia Chuche na Coreia do Norte. E é humanismo e culto à personalidade, né? Bom, daquilo tudo que aconteceu, depois da Segunda Guerra Mundial, aí vem a Guerra da Coreia. De 50 a 53, a Guerra da Coreia, os coreanos se matando uns aos outros, o próprio povo coreano se matando,
quer dizer, 3 milhões de coreanos mortos, entre eles se matando, usados, né, ou defendendo causas ideológicas ou capitalista ou socialista. Com o resultado de tudo isso, uma ferida enorme foi aberta. Uma ferida, uma doença crônica, uma ferida terrível na alma de um povo. Com aquele avivamento, com tudo aquilo que aconteceu no começo do século XX, na primeira década, Pyongyang foi conhecida como Jerusalém do Oriente. Eu não tinha essa informação, quem me passou foi o embaixador do Brasil, e quem quiser confirmar a história, tem que procurar no Google em inglês, aí você vai achar. Mas eu tenho aqui uma apostila, que quem quiser depois entre em contato comigo, eu posso mandar o PDF. Essa apostila chama... Olha aqui. Aqui ele conta toda essa história que eu estou aqui só resumindo muito, de tudo que aconteceu na Coreia. Enfim, irmãos, então é uma ferida muito aberta. Um povo extremamente machucado e que foi levado a se revoltar contra Deus. O problema deles, na verdade, não é contra Deus. O problema deles é que eles foram ensinados a odiar a religião, principalmente aquela que fala do Deus de Israel. Aí entram outros fatores. Mas a situação é essa. E eu comecei a orar ao Senhor dizendo, tá, agora entendendo toda essa situação, o que podemos fazer? Ele disse, nós temos que restaurar a Jerusalém do Oriente. E para restaurar a Jerusalém do Oriente, claro que na palavra a gente lembra bem do que aconteceu com Neemias, que o Senhor usou para restaurar Jerusalém física, material, mas o Senhor me fez lembrar de Neemias e a condição que Neemias teve para poder reconstruir Jerusalém está no fato de ele ter conseguido a carta de autorização do rei Artaxerxes, né? Cartas de autorização do próprio governo para fazer aquela obra. E o Senhor me disse, o Espírito Santo me falou, para reconstruir Jerusalém, precisa de autorização do próprio governo norte-coreano. Vai, Jesus. Mas, como na primeira vez eles me fizeram tantas perguntas, e aí eu voltei a segunda vez, eles me pediram para voltar, e voltei uma terceira vez. E aí a conversa já mudou, porque eles sabiam quem eu era, sabiam que eu não estava ali como turista, mas eles queriam saber realmente quais seriam as nossas intenções. E eu fui tocando nessa ferida, o Senhor foi me dando sabedoria, eu fui falando a respeito do que tinha acontecido, mas que Deus, apesar de eles não crerem e negarem, Deus tinha com eles um grande propósito e Deus não muda. Bom, para minha surpresa, eu achava que nunca mais eu ia voltar na Coreia do Norte. Mas o governo norte-coreano, através da embaixada deles aqui em Brasília, me convidaram para algumas reuniões, almoços e jantares e alguns eventos. E numa dessas reuniões, o embaixador da Coreia do Norte aqui em Brasília, claro, ele é submisso à autoridade máxima, que é o líder Kim Jong-un, ele não pode fazer nada por conta própria, ele solicitou ajuda humanitária. Ele disse que estão, e é verdade, eles estão passando fome lá. A coisa está muito complicada, o povo está passando fome. Por várias questões, inclusive embargos da ONU e etc. Mas tá bem complicado lá. E o embaixador, vencendo o orgulho de um coreano embaixador, ele pediu se a gente podia ajudá-los com comida. Foi feita, então, uma solicitação oficial, eu tenho ela em documento. Aí veio a pandemia e parou tudo. Mas agora, reabrindo a Coreia do Norte, que nós estamos orando, porque é o único país que não reabriu ainda, é uma guerra espiritual, irmãos, que, olha... Mas, reabrindo a Coreia do Norte, nós estamos com um projeto pronto, onde um órgão da ONU, que se chama, em português, PMA, Programa Mundial de Alimentos, ou WFP, em inglês, conseguimos também, foi uma porta maravilhosa, conseguimos uma audiência em Brasília e temos uma parceria, uma aliança feita já,
através do diretor deles aqui no Brasil, aonde, na hora que reabrir a Coreia do Norte, nós vamos poder realizar ajuda humanitária com alimento lá na Coreia do Norte, através do PMA da ONU, enfim, como igreja, né? Como cristãos, levando comida ao povo norte-coreano. Então, irmãos, resumindo muito, lá na Coreia do Norte, por exemplo, tem 2 igrejas ainda de pé, lá na capital, 2 protestantes da época ainda, antes da divisão, e me foi dada a oportunidade, eu pedi, claro, para mim poder ir lá, né, ver como é que seria. E me disseram, olha, não os norte-coreanos, me disseram, né, as pessoas que estavam ali comigo disseram, olha, isso aí é perda de tempo. Tem igreja lá? Tem, mas aquilo lá é um teatro, você vai entrar lá, é um monte de figurante lá, até o pastor, é tudo artista lá. Eu pensei comigo, falei, bom, tem uma igreja, vai ter né, sei lá, 50, 60 pessoas lá. Se a gente puder ir lá e fazer um culto, tudo bem. Teatros à parte, o que Deus tem para fazer não vai ser teatro nenhum. E assim foi, a gente chegou lá nessa igreja, tem 2 igrejas, né? Essa é a maior. E aí Deus usou, na época nós estávamos em 3, essa foi na segunda missão. E pudemos louvar, tocamos chofar, trouxe uma palavra, e ali tinha lá, sei lá, umas 50, 60 pessoas idosas, um pastor, que eu não sei se era pastor ou não, mas de qualquer forma, foi muito maravilhoso o que aconteceu, porque a nossa intérprete, ela não queria nem entrar na igreja. Eu falei, mas por quê? Não, isso aí não... Eu sou ateia. Eu falei, tá, justamente, não tem problema nenhum. Deus não existe, qual é o problema de você entrar numa igreja? Mas eu vou ficar falando de Deus lá. Eu falei, mas ela tinha que acompanhar, não podia negar, né? E lá chegando, essa intérprete, era uma mulher, a senhora Che. Primeira coisa que eu pedi para ela traduzir, eu falei, vamos ficar em pé. Aí eu disse, agora vocês vão repetir 3 vezes para mim. Jesus Cristo é o Senhor da Coreia. Aí ela, assustada, como é que eu vou traduzir? Eu falei, fala aí, tem que traduzir, não importa. Aí ela traduzia, Jesus Cristo é o Senhor da Coreia, e eles tinham que repetir 3 vezes. Bom, essas loucuras à parte que só brasileiro faz, né? Porque... Jesus, mas Deus começou a mover lá, uma situação que eu nunca imaginava. O povo norte-coreano é um povo, como o sul-coreano, é um povo que tem uma cultura maravilhosa, são 5.000 anos de história. Infelizmente, aconteceu esse fato que, embora o povo tivesse abraçado a fé, e Deus fez algo maravilhoso de milhares e milhares de conversões, tanto é que hoje a Coreia do Sul é um dos países que mais tem cristãos, né? Tem a maior igreja do mundo lá, até hoje, do falecido David Young-cho, Paul Young-cho, enfim. Mas tudo isso que aconteceu, dos japoneses, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, foi um pretexto que o diabo usou para jogar a mentalidade de um povo inteiro, de um novo país contra Deus. Tentar convencê-los o contrário não adianta. Mas o Senhor disse, vamos curar essa ferida. E aí, estamos agora, né, com esse projeto para voltar lá, assim que reabrir. Dizem que vai reabrir esse ano ainda, estou esperando. E já fica aí o convite, se algum irmão tiver no coração de ir junto, quando abrir, a gente vai estar anunciando, e a equipe, Deus vai levantar quem vai. Eu espero levar uma caravana dessa vez, bastante pessoas, umas 20 ou 30 pessoas, e nós vamos fazer essa entrega de alimentos lá, e em troca disso, eu pedi ao governo norte-coreano que nós queremos fazer um culto. Quem estiver lá, a equipe toda, vai fazer um culto nessa igreja, que tem uma estrutura boa. E eles falaram assim, não tem problema. Então, é isso. E eles disseram, não, mas se vocês fizerem um culto desse tamanho,
Você vai convidar a autoridades, o embaixador do Brasil, essas coisas? É, claro. Então nossas autoridades também vão. Eu falei, mas faço questão que vá. Pode ir, fica à vontade. Então, irmãos, eu já fui convidado 2 vezes para dar palestra em ambientes totalmente contrários, até hostis. Um deles foi na Universidade de Brasília. E o outro foi aqui em Florianópolis, na UFSC, para falar para a galera, desculpa o termo, para falar para a turma da esquerda, né, bem esquerda de universidade, principalmente jornalistas. E aí, o que tem acontecido assim, é um caminho que eu falo de mão dupla. Deus tem nos usado para desmistificar a igreja para a Coreia do Norte e desmistificar a Coreia do Norte para a igreja. Aquilo que eu estou contando aqui, as coisas que eu tenho contado, alguns acreditam, mas muitos, no meio evangélico, eu já fui chamado de mentiroso, falso profeta, enfim. Diz, não, isso não existe. Porque eu entro na Coreia do Norte com visto de pastor. Eu levo minha Bíblia, uso Bíblia lá dentro. Não, isso não pode. Como assim? Mas é. Ninguém te prendeu? Eu falei, por que me prenderiam? Eu não fiz nada errado. Tudo que eu faço lá, eu peço para eles autorização e eles autorizam. Então, irmãos, eu creio que, às vezes, não somente Coreia do Norte, mas eu tenho visto que falta muita sabedoria, sabe? E eu vou dizer para vocês aqui, para encerrar a minha participação, que já passou dos 15 minutos, mas a primeira vez que eu fui para a Coreia do Norte, você sabe que o Senhor me disse? Ele falou assim, filho, esvazie-se de si mesmo. Porque, em primeiro lugar, o maior de todos é Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi o grande e primeiro missionário, que para vir a esse mundo, o Criador se tornando criatura, a condição foi, ele esvaziou-se de si mesmo, reconhecido em figura humana, como servo, humilde, obediente. Então o Senhor falou para mim, esvazie-se de si mesmo. Se você chegar na Coreia do Norte, na primeira vez, cheio de preconceito, ou de conceitos, ou sei lá o que, não vai dar certo. Então eu entendi, e eu fui para a Coreia do Norte a primeira vez para ouvi-los, mais do que para falar. Para entender tudo o que aconteceu. E eles também quiseram me ouvir. E no final da primeira missão, da primeira viagem, já na despedida, eu entrei pela China de Pequim e de volta de trem na primeira vez, eles disseram assim, olha, o nosso governo diz que gostamos de você, você sempre foi verdadeiro, sincero, você não omitiu nada, você não escondeu quem era, e nós prezamos isso. Você não nos desrespeitou, não tentou fazer nada errado, como já tentaram fazer. Uma vez teve um pastor de origem coreana, mas canadense, que foi lá para a Coreia, levou uma Bíblia escondida, uma Bíblia bem pequenininha assim, dentro da calça, e ele chegou lá e entrou no banheiro e pensou assim, vou fazer a obra de Deus aqui, eu vou pegar essa Bíblia pequenininha, escrita em coreano, e vou colocar no banheiro. Ele entrou sozinho, colocou debaixo do cestinho de lixo, de papel. Ele saiu do banheiro, os norte-coreanos, para dentro do banheiro, fizeram a vistoria, acharam a Bíblia e ficou preso 2 anos e meio. Então, sabe, lá na Coreia, eu ouvi deles, falou assim, os cristãos lá do sul, da Coreia do Sul, eles ficam mandando uns balão para cá de gás, cheio de Bíblia, cheio de pendrive. A gente derruba tudo na bala. E aí daquele que pegar. Aí vai preso. Vai. Se for norte-coreano, nascido ali ou criado ali, e fizer esse tipo de coisa, aí o negócio fica feio. Mas, enfim, a Coreia do Norte precisa acontecer algo que é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, eu entendi o que Deus estava querendo e quer fazer.
na restauração, na reconstrução da Jerusalém do Oriente. Então, irmãos, eu peço que estejam orando. Eu escuto alguns líderes evangélicos pedindo oração, pedindo para que morra o Kim Jong-un. Dá para acreditar num negócio desse? Não, eu já ouvi. Não, a gente está orando para que esse satanista aí, esse sei lá o quê, morra. E eu já tenho orado para ele se converter. O bisavô dele era cristão. Existe ali uma semente plantada. E essa semente está pronto a brotar. A Coreia do Sul está esperando isso acontecer. Eles não podem fazer muita coisa, ou quase nada. O norte-coreano, eles odeiam o japonês. Odeia japonês. Eles têm raiva de americano. E têm mágoa de sul-coreano. Porque são irmãos. É o mesmo povo. A única forma de mudar esse quadro e permitir que eles comecem a ouvir o evangelho do reino, do reino. Irmãos, só cabe o evangelho do reino lá. Não é o cristianismo, catolicismo, protestantismo, e seja lá o ismo que for. Isso não funciona mais, nem na Europa. Na Europa agora vive o pós-cristianismo. Irmãos, o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, aí virá o fim. Irmãos, nós precisamos de missionários preparados para pregar o evangelho do reino. Está difícil de fazer esse povo entender isso aqui no Brasil. E o Brasil é o maior celeiro para o mundo. Tanto de comida, material, mas em nome de Jesus é o celeiro para as nações. Eu ouço isso desde 1980. Às vezes dá vontade de falar, não, isso aí já era. Não, o Senhor escolheu essa nação. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas é isso. Estou indo para a Ucrânia agora de novo, dia 25. Ora, pastor, por favor, ora por tudo isso que o senhor declarou agora. Eu vou só dar um breve, rápido testemunho. Eu e minha esposa, quando vivíamos no Brasil, pelo fato de sermos judeus, crentes em Jesus, ou tinha nas igrejas uma idolatria ou um antissemitismo. E nós fomos encontrar a paz na igreja missionária oriental do Bom Retiro, que é uma igreja coreana. Sul-coreana, mas é uma igreja coreana. Lá nós éramos parte do reino de Deus. Né? E se Deus permitir, nessa porta que se abrir na Coreia, eu daqui de Israel quero encontrar com você e estar junto lá. Tá bom? E vamos fazer. Depois também preciso que você nos oriente em off aqui mais tarde, ou amanhã, quando a gente puder, o que nós podemos mais fazer para que isso se torne realidade, né? Quando abra-se a porta lá, o que é necessário, como a gente pode, aqui em Israel, falar com o corpo do Messias aqui, para se unir nessa grande comando, esse é o grande comando do Senhor. Amém? Mas ora, Ivers, ora que orar é uma bênção. Amém. Vamos orar então. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conectados com irmãos que não são somente irmãos em Cristo, mas são aqueles que o Senhor tem chamado como guerreiros, Pai. Guerreiros de um exército, e o Senhor é o Senhor dos exércitos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, não somente pela Coreia do Norte, mas por todos os países aonde, Pai, infelizmente, Senhor, as portas se fecharam para a pregação do Evangelho do Reino. E isso tudo, Pai, nesses 1.500 anos, mais um pouco, aonde, Pai, infelizmente, o Evangelho do Reino foi substituído pelo Evangelho condicionado à religião. E religião por religião tem muitas. Senhor, não haveria por que estarmos discutindo religião com outros povos, tentando convencê-los a mudar de religião.
Mas quando eles ouvem o evangelho do reino, quando eles ouvem falar daquilo que transcende culturas humanas, a história do homem, aquilo que vem de antes da formação do mundo, do Todo-Poderoso, da Elohim, do Shaddai, quando eles começam a ouvir sobre a verdadeira mensagem, o ser humano, onde quer que esteja, não importa se ele é de Islã, se ele é ateu, se ele é shintoísta, se ele é hinduísta, se ele é ateu como eu fui, não importa. Senhor, a tua palavra, ela é espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e medula, alma e espírito juntas em medulas, ela começa a discernir os pensamentos, as intenções do coração, e aí o ser humano acaba cedendo. Porque há um clamor no espírito do ser humano em qualquer parte do mundo, e o Senhor tem me mostrado que em qualquer parte do mundo, não importa a cor de pele, idioma, cultura, não importa a situação, o ser humano, na sua essência, é igual. Todos eles têm um espírito dado pelo Senhor, por Deus, para que possam te conhecê-lo em espírito e verdade e te adorar em espírito e verdade. Senhor, estamos vivendo um tempo, Pai, que se abrevia, Maranata, mas, Senhor, meu Deus, a condição da tua volta não são os problemas, as dificuldades, as guerras, rumores de guerras e fomes e terremotos e pandemias. Isso não é o fim. O Senhor disse, não é o diabo que vai determinar o fim, mas este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É a igreja que determina o fim. Senhor, meu Deus, o fim, quando o Senhor diz, está finalizada a obra. Todos ouviram. Aqueles povos não alcançados estão ouvindo. Senhor, por isso, Pai, eu peço, Pai, a tua igreja no Brasil, que tem passado também por um tempo bastante interessante, para não dizer outra palavra, onde o Senhor está sacudindo as estruturas desta igreja no Brasil, Senhor, que se levantou de forma tão poderosa nos últimos 30 anos, principalmente, Pai, aonde tornou-se uma igreja próspera, rica, estruturada, grande, em número, porém, Senhor, meu Deus, perderam a visão original. Senhor, meu Deus, aqui estão, Pai, celeiros de missionários, jovens. Ah, Senhor, e todas as condições para que possam fazer a tua obra, serem enviados às nações. Prepara, Senhor, essa geração. Essa geração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, Pai, especificamente agora, que o Senhor reabra a entrada, a porta da Coreia do Norte, porque assim que reabrir, Senhor, nós estaremos voltando para lá, levando essa ajuda humanitária que foi pedida pelo próprio governo norte-coreano a nós, sabendo quem somos. Mas eles disseram, não entendemos por quê, mas só vocês é que ainda se importam com a gente. Eles não conhecem o teu amor, mas estão abertos para receberem o teu amor através de um prato de alimento, de uma aproximação daqueles que foram perseguidos, são presos, torturados, mas que ainda continuam amando e perdoando. Senhor, não existe arma mais poderosa contra o inferno do que o amor e o perdão. O amor gerando como sua principal ação o perdão. Senhor, meu Deus, Pai, eu te peço, Senhor, pela vida de Kim Jong-un, Senhor, meu Deus, que aquela semente que foi plantada no coração da sua família, a 4ª geração atrás, e o Senhor disse que até a 4ª geração vem. Senhor, Kim Jong-un, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, ele é o Jacó da vez. Senhor. Pai, Senhor, usa para que ele possa, Pai, ouvir o teu evangelho, o evangelho do reino. Pai Santo e Pai amado, nós reivindicamos Coreia do Norte ao Senhor Jesus Cristo e a restauração da Jerusalém do Oriente, que está em Pyongyang. Para a honra e glória do teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Xuxana, você vai orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai, de aprendizado, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos pelas portas abertas, Pai. E
nós te agradecemos pelos portais espirituais, Senhor, que estão sendo abertos, Pai, juntamente com essas portas no mundo físico, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, que o Senhor envie não somente o teu exército de missionários, Pai, mas que o Senhor envie o exército de anjos, Pai, que possam ir preparando o caminho, Senhor, para aquela nação, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos por essa ferida, Pai, que foi aberta naquela nação, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com o teu exército de anjos, Pai, para ministrar aquela nação, Pai, a Coreia do Norte, para ministrar os corações, Pai, para preparar a terra dos seus corações, Pai. Porque o Senhor vem, Senhor, o Senhor vem sobre eles, Pai. Vem com as tuas águas de cura, vem com as tuas águas de refrigério, Pai. Nós te agradecemos pelo teu mover sobrenatural, Senhor, sobre a Coreia do Norte. Pai, nós te agradecemos por um avivamento, Senhor, a ser estabelecido naquela nação. Pai, aqui nós, como Jerusalém, Pai, nós abençoamos a Jerusalém do Oriente, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós declaramos: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças ali na Coreia do Norte, para que entre o Rei da Glória. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, abençoamos o trabalho do irmão, do pastor Ivens, Pai, e que o Senhor levante outros, Pai, para dar as mãos para ele, Pai. Que o Senhor levante um exército, Senhor, para caminhar com ele, Senhor, na mesma visão, Pai, com visão de águia, Pai. Que o Senhor levante outras águias, Senhor, para interceder, Pai, pela Coreia do Norte e também, Senhor, para fazer a tua obra naquele lugar, para alimentá-los, Pai, com alimento físico, Senhor, e para alimentá-los com o alimento espiritual, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Débora, você pode orar, por favor? Shalom, queridos. Nosso coração fica apertado em ouvir tudo isso e ao mesmo tempo alegres em saber como o Senhor transforma as realidades e que é impossível para o homem entrar e fazer, o Senhor, de uma forma sobrenatural, faz. E somos gratos ao Senhor por isso, né? E eu gostaria de ler Hebreus 13:3 e orar por aqueles que estão presos, né? Não só na Coreia do Norte, mas por onde tem uma igreja perseguida. Amém? Diz assim Hebreus 13:3: lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionado com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesses sendo maltratados. Pai, eu quero apresentar, Pai, esse texto diante do Senhor. E primeiro, Pai, eu quero te pedir por nós, ó Deus, os intercessores. Pai, o escritor ao Hebreus, Pai, ele nos chama, Deus, para uma outra realidade, Deus. Porque, Pai, ele fala, Deus, que antes de interceder eu tenho que ter esse coração cheio de amor, que sente a dor, Deus, essa intercessão por identificação. E eu te peço, Pai, levanta, Pai, intercessores, Deus, com esse coração de amor, ó Deus, identificado, Deus, com as nações perseguidas, Deus, identificados, ó Deus, com aqueles que estão presos, Deus, que eles possam chorar, Deus, que eles possam gerar, Pai, em amor, ó Deus, Pai, essas pessoas, Pai, nós pedimos a Ti, Deus, Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, levanta intercessores, ó Deus, totalmente desprovidos, ó Deus, de qualquer interesse, Deus, que o único interesse seja, Deus, chorar com os que choram, clamar pelos perseguidos, Deus, se importar, Deus, com aquilo que acontece, Deus, ao nosso redor, ó Deus, Pai, investir financeiramente, Deus, Pai, levanta, Deus, intercessores, ó Deus, que agem, Pai, nesse padrão colocado aqui, Pai, em Hebreus, ó Pai, e nós queremos, Deus, também ler Salmo 102, 19 e 20, que diz assim: o Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Pai, nós clamamos ao Senhor por essa igreja perseguida. Pai, nós clamamos, Deus, que o Senhor possa ouvir, Pai, o gemido, Pai, de cada um, Deus. Cada um que está num container, Deus, que está numa prisão, Deus. Pai, que foi preso, Deus, de repente só porque estava com uma Bíblia, Deus, ou porque, de repente, foi ali capturado. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa visitá-los na prisão.
Pai, que o Senhor possa enxugar suas lágrimas, Deus. Pai, que o Senhor possa enxugar, Deus, a lágrima das pessoas, Deus, que são das famílias, Deus, que ficam fora, Deus. Pai, que o Senhor possa vir com o teu remédio, Pai, para aqueles que apanham, Deus. Pai, que nem nos containers, Deus, eles apanhavam, Deus, e eles eram julgados, Deus, dentro dos containers, Deus, com as feridas abertas, Deus, sem nenhum remédio. Pai, nós declaramos, Pai, que o Senhor é o remédio dos que estão presos. O Senhor é o remédio daqueles que estão fugindo. O Senhor é o remédio, Pai, daqueles que estão desesperados, Pai. E, Pai, também te peço, Deus, aqueles que estão presos na alma, Deus. Pai, aqueles que estão sem esperança, Deus, aqueles que estão, ó Deus, se desvalecendo, Deus, Pai, que o Senhor possa vir, ó Deus, vir com o teu amor e com o teu cuidado. Pai, nós clamamos pela igreja perseguida. Pai, como foi dito aqui, Pai, levanta, Senhor, missionários, Pai, com visão de reino. Pai, tira de nós, Deus, toda a visão romana, Deus, toda a visão, Deus, fantasiosa, Deus, toda a visão, Pai, de uma igreja fechada, Deus. Pai, os nossos olhos têm que estar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, nós precisamos entender, Pai, essa visão de reino, Deus, que nós somos cartas abertas por onde o Senhor nos manda. Pai, por isso pedimos ao Senhor, Pai, levanta, Pai, missionários nesse padrão. Pai, que eles tenham acesso, Pai, às penitenciárias, que eles tenham acesso, Pai, às pessoas presas, Deus, e que eles possam ser a tua boca ali, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, Pai, mas eu sei, Deus, que quando Paulo e Silas estavam na cadeia, Pai, eles oravam, eles adoravam, Deus. Ah, Pai, nem os céus se conteve, nem a terra se conteve, Deus. E simplesmente, Deus, houve, Deus, um derramar do Senhor onde eles estavam. Pai, por isso eu te peço, Pai, um derramar do Senhor. Visita esses homens, essas mulheres, Deus, essas crianças presas, Deus. Pai, vencer, Pai, o cobertor para aqueles que estão com frio, Deus, vencer, Deus, o ar fresco, Deus, para aqueles que estão sendo sufocados, Pai, vencer, Pai, o abraço, Pai, para aqueles, Deus, que necessita do Senhor. Nós clamamos a Ti, e clamamos, Deus, pelo portas abertas, ó Deus, clamamos, Deus, Pai, que de fato, Deus, eles possam, Deus, estar atentos, Deus, à necessidade, Pai, de cada nação, e que eles estejam prontos, Deus, a estar ali, Deus, de uma forma ativa, Deus, podendo ajudar nas portas que o Senhor abre, Deus. Oh, Pai, também o pastor Ivens, Deus, Pai, que o Senhor possa usá-lo, Deus, com poder, com autoridade, com ousadia, Deus. Pai, que ele ande, Pai, nesse nível de sobrenatural, Deus, onde nada o impede, Deus. Pai, que as vozes que o condenam, Deus, fiquem só como vozes, Deus, mas que os olhos deles possam estar no Senhor, ó Deus. A força dele vem do Senhor, a alegria dele vem do Senhor, a disposição dele vem do Senhor. E, Pai, quando abrir de novo, Deus, lá na Coreia do Norte, Deus, que ele possa ir com essa caravana, nós abençoamos essa caravana, abençoamos, Deus, com toda a provisão, abençoamos, nós declaramos que o Brasil, Deus, de fato é celeiro, Deus, e vai mandar, Deus, todo o alimento necessário, Deus. Oh, Pai, nós vamos estar cumprindo o nosso chamado profético, Deus, atingindo, Pai, os nossos irmãos, ó Deus, que necessitam na Coreia do Norte. Pai, nós clamamos isso ao Senhor, sabedoria a Ele, discernimento, graça e favor a Deus, a Ele e essa comitiva, Deus, e que de fato, Deus, pessoas, Pai, de Jerusalém, Deus, de Israel, possam ali estar compondo, Deus, essa comitiva, Pai, do Brasil, da onde o Senhor chamar. Pai, nós colocamos, Pai, essas igrejas perseguidas diante do Senhor, e somos gratos, ó Deus, gratos por esse tempo, gratos porque o Teu reino tem avançado, Deus. Pai, independente de que homens pensam, o Teu reino tem avançado, e eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Adelino, você ora para a gente, por favor? Sim, glória a Deus. Pai, como é bom a gente ter acesso ao Santo do Santo. Eu tenho certeza, Pai, que na Tua glória aí, Senhor, Yeshua, o intercessor número 1, aquele que foi eleito desde a fundação do mundo, está à destra do Senhor agora, e está junto com a gente aqui, Senhor, atento àquilo que está sendo ministrado e falado. E nós desejamos, Pai, que em sintonia contigo, precioso Jesus, precioso Yeshua, Yehoshua, Jesus, salvação, e intimidade, em comunhão com Teu Espírito Santo, tudo que foi mencionado aqui nessa tarde, Pai, venha, Senhor, ficar claro ainda mais
na vida da igreja do Senhor, na mente da igreja do Senhor, no coração da igreja do Senhor. Pai, quando a gente observa essas coisas e se inteira de fatos reais, como deixamos a desejar, como igreja, Deus, nós não somos proativos em tantas áreas, e muitas vezes, Pai, uma dificuldade corriqueira, Senhor, tem derrubado a fé de tantas pessoas. E hoje aqui, Senhor, nos olhando o testemunho do pastor Ives, Senhor, que entendeu o que é se mover no sobrenatural, que mostrou que a verdade sempre é a verdade sempre prevalece, e ele entrou na cidade, ele entrou, Pai, na Coreia do Norte, pela entrada, pela porta da frente, pela linha da autoridade, como um embaixador do reino. Pai, que realmente, Senhor, essa proposta, Deus, do resgate da Coreia do Norte, ela venha a ser completamente efetivada, Pai, porque nós cremos, Senhor, que no grande mover, no avivamento que o Senhor está promovendo, Pai, que vai acontecer na hora que o Senhor desejar, Pai, a Coreia do Norte, Senhor, será inundada com um rio sobrenatural, com o poder do Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino, Pai, vai tomar todas as suas dimensões. E eu creio, Pai, que desde os mais altos escalões do governo, Pai, até a sua liderança máxima, até a liderança mínima, todos saberão que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor. Todos saberão que Yeshua HaMashiach é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único capaz de mudar a história de qualquer ser humano. Então, Pai, eu coloco a vida do pastor Ives diante de Ti, Senhor, que foi um dos alvos, Senhor, dessa live nessa tarde. Sê com ele, Pai, que ele continue se movendo no sobrenatural, que ele continue se movendo, Pai, tendo uma equipe de apoio, tendo pessoas que somem com ele, e que essa ajuda humanitária seja aberta o mais breve possível, Pai, porque nós não dependemos do poder do homem, nós não dependemos do poder de estrelas, de homens famosos, não, mas do poder do nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus, que, Senhor, seja aberta a porta e seja, Senhor, possível levar, Pai, essa ajuda humanitária, Senhor, aos nossos irmãos coreanos. Pai, talvez tenha alguém lá clamando e dizendo: Deus, envia socorro. Pai, envia alimento, Pai, envia ajuda. E aqui, Senhor, é a resposta das orações deles diante do Senhor, para que alguém chegue lá, Senhor. E o Brasil, como sempre, Pai, um país aberto pelo Senhor, para ser uma porta de entrada, para ser uma porta de ajuda, para ser aqueles, Pai, que vão ser usados pelo Senhor para níveis maravilhosos de um mover sobrenatural, Pai, em toda a terra. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Coreia do Norte diante de Ti. O projeto da Jerusalém Oriental seja concluído, o poder do Evangelho seja revelado, Pai, e que a palavra, Deus, de Isaías 55, 10 e 11, Senhor, assim como a chuva, assim como a neve desce, Senhor, toca a terra, Senhor, irriga a terra, Pai, e não volta para Ti antes, Senhor, dela concluir, Pai, aquilo que foi enviado, Senhor. Ela vai fazer brotar semente. Espírito Santo precioso, gera essa brotação dessa semente no coração da liderança coreana. Gera, Senhor, gera, porque a Tua palavra que está em pauta não é a autoridade do homem, não é a nossa autoridade, mas é a autoridade do nome de Jesus, aquele que se esvaziou de si mesmo para que fosse revelado o propósito de Deus e fôssemos alcançados na nossa miserabilidade, Senhor, de pecado. Ele foi lá embaixo e lá nos resgatou e voltou vitoriosamente, voltou gloriosamente, Senhor, e hoje é o nosso intercessor. Então, Pai, que aconteça Isaías 55, 10 e 11 na vida da liderança coreana, Senhor, e o poder do Evangelho do Reino venha acontecer de uma forma sobrenatural. Te louvo, Pai, também, Senhor, pelos teus cuidados, Senhor, e do Joshua, Senhor, do Josué, Senhor, que tem se comprometido com o teu reino de uma forma tão linda, tem aplicado o seu coração, ele é a sua família, Deus, nessa
corrente de oração, nessa postura de oração, Pai, diante do Senhor. Abençoa ele, Pai, abre as portas para ele. Te louvo, Pai, por cada pessoa que faz parte do ministério Portas Abertas, Deus, desde menino, Deus, eu ouço falar, Senhor, dos irmãos perseguidos, da cortina de ferro, Senhor, daquelas coisas que aconteciam, Pai, que parecia que era um sonho, não era uma coisa tão distante, mas hoje nós vemos, Pai, que são pessoas comprometidas em andar no Espírito totalmente, Senhor, entendendo, Pai, que a carne não tem poder nenhum de decisão na vida da fé deles. Assim, Pai, eu abençoo, Deus, a vida de cada uma destas joias preciosas, Pai, que tem se levantado aqui, Senhor. Seja, Senhor, os irmãos das Portas Abertas, seja os voluntários, e eu entendo, Pai, que o Espírito do Senhor se move, Pai. O Espírito do Senhor se move, Pai, no coração de cada um. E acende, Pai, ainda mais a chama no coração dos intercessores, acendendo mais a chama, Pai, no coração daquele que acessa o Santo do Santo, e que possamos, Pai, realmente, Deus, entender, há um povo, há uma igreja, há nações, não apenas a Coreia do Norte, Pai, mas aqui, Senhor, na América Central, Pai, na Ásia, na África, Senhor, o próprio México, Senhor, e outras áreas, Senhor, outros continentes, Pai. Deus, em nome de Jesus, venha o teu sobrenatural. Nós clamamos, Pai, nós clamamos, Deus, e eu tenho certeza absoluta que está subindo diante do trono do Senhor como um cheiro suave, como labaredas de fogo, Pai, a intercessão e o clamor, Pai, e o Senhor está enviando já a resposta, porque assim, quando Daniel orou, Pai, imediatamente a resposta veio, e eu tenho certeza, Pai, que todo aquilo que foi pedido à Coreia, a resposta já foi providenciada. Então, Pai, que como igreja, como entendendo o que é batalha espiritual, Senhor, nós declaramos que seja principado, seja potestade, seja dominador, seja osso do mal, não vai impedir o propósito eterno daquilo que Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então, Senhor, estaremos reunidos para sempre com o Senhor em uma celebração extraordinária, porque tragada foi a morte, a igreja venceu, a igreja foi glorificada e apresentada diante de ti, por causa da obra da cruz de Jesus Cristo, Senhor, de Yeshua, lá no Gólgota, lá em Jerusalém, lá aconteceu tudo, Pai, porque o Evangelho veio de lá, o Evangelho do Reino veio de lá, Senhor, e ele vai tocar toda a terra, e eu tenho certeza, Pai, que, Senhor, gentios, clamando o Senhor por uma igreja, o teu povo, Senhor, os irmãos lá de Israel, Senhor, clamando pelos gentios, Deus, é a tua igreja, é o corpo de Cristo, Senhor. Nós te damos honra, glória e louvor, e eu te exalto, Pai, pela tua palavra, Senhor. Aqui está dizendo, Senhor, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim, Pai, nós queremos lembrar daqueles que estão aprisionados, porque, Senhor, eles precisam ser tocados, envolvidos, Senhor, tendo as suas necessidades supridas. E nós, Pai, sabemos que mesmo que nós sejamos pressionados, nós não somos desanimados, mesmo que nós fiquemos perplexos, mas não desamparados, mesmo perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque aquele que era, aquele que é e aquele que será sempre, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor. E nós te damos, Pai, toda a honra ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja a glória, o poder, o louvor, a força pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua. Amém, Paizinho querido. Amém, Espírito Santo. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Glória a ti, Pai. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu gostaria de declarar sobre o Brasil, Senhor, sobre o Brasil, Senhor.
Eu, como Ivens, escuto desde criança que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é celeiro de missionários. Cadê esses missionários? Eu quero declarar que agora é a hora que saiam dos bancos das igrejas, os jovens da Jocum se movimentem para fazer o reino de Deus, para declarar o reino de Deus. Arrependam-se que o reino de Deus está próximo. O Brasil ele já é o país do futuro. Pode não parecer, mas ele já é. E está na hora desses jovens saírem dos bancos das igrejas, irem para o ID. Eles estão esperando uma confirmação, um ouvir de Deus, mas eles têm que saber que eles têm que ir, dar o passo, e o Senhor proverá. Foi assim comigo, é assim com o Ivas, é assim com todos que têm fé, porque é através da fé que o Senhor edifica nossas obras. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, nós declaramos sobre os jovens do Brasil, sobre a igreja brasileira, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, o teu reino, Pai, o teu reino o reino de Deus seja declarado por eles, Senhor, que eles tenham essa fé, Pai, de sair da zona de conforto, Senhor, sair da zona de conforto sem medo de dizer a verdade, porque só a verdade nos libertará, Senhor. Só a verdade nos libertará. Que eles saibam que o sangue de Jesus vai à nossa frente. É pelo sangue que nós somos salvos. É o sangue do Cordeiro, Pai, que nos reveste de força, Senhor. Porque não é da nossa força, mas da força do Senhor. As palavras vêm do Senhor. As atitudes vão vir do Senhor. Nós temos que nos comprometer com Ele, Pai, nos abraçar com esse comprometimento do reino de Deus, Senhor, com o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo, Senhor. Esse é um reino diferente, Senhor. É um reino, Pai, de portas estreitas, Senhor. É um reino, Pai, de perseguição. Não é um reino de zona de conforto, não é um reino de arrebatamento, de olhar tudo bonitinho lá de cima, mas é um reino que é real, aqui, onde nós temos que lutar todos os dias, como Davi, matando Golias, matando leões e ursos, Senhor, todos os dias, como Josué, enfrentando exércitos, Senhor, todos os dias, Pai, como seus filhos amados, como Yeshua, como Pedro, Paulo, Tiago, João, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo. Nós agradecemos, Pai, pelo Ivens, Pai, esse homem tremendo, Senhor. Ivens, Luiz Prado, 6 dedos, pastor, apóstolo, enviado de Deus, embaixador do Senhor, porque o Senhor é o Senhor que nos capacita a sermos embaixadores e abrimos portas onde os homens não veem, e entrarmos pela porta da frente, Senhor, sem negar o seu nome, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e glorificamos, Pai, nessa noite. Amém. Ravi, você ora para a gente? Sim. Deus, obrigada por esse tempo. Deus, obrigada porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu os recursos que precisávamos, Senhor, para estarmos juntos, te buscando a tua presença, Senhor, que é o que nós precisamos, o que nós mais precisamos, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo por cada um que aqui orou, que aqui participou, que esteve junto conosco, aqueles que estão acompanhando, junto, orando junto também, de todos os lugares do Brasil, de todos os lugares que o Senhor separou, ó Deus, para que estivéssemos juntos hoje, Senhor, nessa força, nessa fé, ó Deus, que é o Senhor que nos dá, como um grão de mostarda tão pequeno que o Senhor faz, ó Deus, mover montanhas, ó Deus, o Senhor é que faz, o Senhor é que nos dá, ó Deus, essa fé. Muito obrigada porque o Senhor deu essa fé para o nosso querido, amado irmão, pastor Ivens, Senhor, que eu tenho o prazer de conhecer, louvado seja pela vida dele, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor, no mover do teu Espírito Santo, o levantou, uma vez
e disse: eu quero fazer alguma coisa. E o Senhor tem usado a ele, a vida dele, todos os recursos dele, seu tempo, para, Senhor, abençoar nossos irmãos da Coreia do Norte, Senhor, que o Senhor tem feito de uma maneira tremenda, espetacular, excepcional, que nossos olhos humanos não creem, Senhor, mas o Senhor tem o poder de fazer mais, infinitamente mais do que nós imaginamos, e o Senhor tem assim, ó Deus, usado a vida dele, que o Senhor prospere todos os seus projetos, Senhor, que o Senhor o abençoe com saúde, com graça, com fé, com sustento, Senhor, em todas as coisas que ele precisa, Senhor, nessa viagem agora para a Ucrânia, Senhor, o Senhor também, ó Deus, use ele, todos que estão com ele, acompanhando, Senhor, que o Senhor o abençoe, que todos os propósitos que ele tenha, Senhor, ali sejam cumpridos, ó Deus, que o Senhor vá abrindo cada vez mais portas e portais, ó Senhor, para que entre o Senhor da glória, que o Senhor entre com ele, Senhor, que o Senhor proteja o Senhor, o livre de todo o mal, ele, a sua casa, a sua família, ó Deus, e aqueles que com ele estiveram, ó Deus. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos e sustentá-lo, Senhor, em oração, ó Deus, e abençoá-lo, assim como nossos irmãos da igreja perseguida, Senhor, que nossas orações, Senhor, cheguem, ó Deus, ao teu trono da graça, que o Senhor ouça, ó Deus, eu creio que cada oração aqui o Senhor levantou e colocou, ó Senhor, nas tuas mãos, ó Senhor, e que o Senhor tenha operado, que o Senhor, ó Deus, há de salvar, há de acolher a cada um que tem sofrido, a cada um que às vezes, Senhor, não suporta mais, não aguenta mais, ó Deus, a cada um, ó Senhor, que tem sofrido, que tem clamado por socorro, ó Senhor, que o Senhor escute, que o Senhor venha, Senhor, e resgate, salve, apoie, abençoe e liberte, ó Deus, e converta corações duros, corações daquele, Senhor, de pedra que nós não imaginamos que serão transformados, o Senhor pode fazer, Senhor, seja governo, Senhor, seja liderança, seja sistemas, ó Deus, seja corrupções, ó Deus, que vemos, crimes organizados, ó Senhor, todas as coisas que impedem, Senhor, o seu evangelho que seja vivido, seja, Senhor, proclamado, Senhor, nas nações, o nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que nós, Senhor, como Jerusalém, como nação santa, Senhor, que nós temos recebido o título de Ti, ó Deus, como parte, Senhor, da igreja, Senhor, como remanescentes de Israel, ó Deus, que te ama, que te louva, Senhor, possamos, ó Deus, se resplandecer a nossa luz, ó Senhor, receber a bênção e sermos abençoados também, ó Deus, para que, ó Deus, a sua palavra se cumpra, Senhor, que seja derramado o teu Espírito Santo, Senhor, e que jovens, ó Senhor, que velhos e crianças, Senhor, proclamem, Senhor, profetizem, Senhor, e sejam, ó Deus, testemunhas, Senhor, todos os dias, em todos os seus passos, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, é Deus sobre toda a terra, que não há rei, que não há, Senhor, maior poder que o Senhor, ó Deus, em toda a terra, no nome de Yeshua HaMashiach, nós abençoamos, ó Senhor, a igreja perseguida, nós abençoamos todos os ministérios que se levantam, Senhor, para abençoar, para apoiar, para servir os nossos irmãos que sofrem, por te amar, ó Senhor, por te querer, por te servir, ó Deus, no nome de Yeshua HaMashiach, sustenta eles, ó Senhor, no dia de hoje, amém. Pai, nós te agradecemos, Deus. Pai, obrigada por esse tempo, Pai. Te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos surpreende, Pai. O Senhor faz maravilhas, Pai. Te agradecemos por essa live, Pai, por todos que participaram e por todos os que assistiram pelo YouTube e ainda que vão assistir, Pai. Que essa chama, Pai, que o Senhor acendeu, Pai, nos nossos corações pela igreja perseguida, ela permaneça e ela cresça, Pai. Para que possamos, Deus, ser um só corpo, Pai, em toda a terra, Pai, unidos no Teu nome, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom, queridos, obrigada. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Shalom, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Adelino. Obrigado, Ivens. Estamos juntos. Débora, Aviva, Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau.